Bem-vindos ao Cinema do MS. Meu nome é Márcia Vaz. Eu sou a supervisora de programação e curadoria de cinema. E hoje a gente tem a honra de abrir a mostra retrospectiva Adélia Sampaio. Se eles apagam, a gente reescreve. Muito obrigada, Adélia, por topar estar aqui conosco. É uma honra e um privilégio poder fazer essa mostra junto com a Adélia, que conta com seus filmes dirigidos por ela, algumas produções assinadas por Adélia Sampaio e uma carta branca em que ela traz alguns dos filmes que foram referência e fizeram parte da sua formação e do seu repertório. Essa programação, esse programa faz parte de essa mostra faz parte de outros 2 programas que a gente tem desenvolvido ao longo dos anos no MS, que é prestar uma homenagem a grandes nomes do cinema brasileiro, do cinema mundial. Nesse sentido, a gente já fez Nelson Pereira dos Santos, Billy Udbury, Eduardo Coutinho, e ano passado a gente fez para o Jorge Bodansky, entre outros. Como vocês puderam notar, eu só falei nome de homens. Então, nesse sentido, a gente abriu uma outra frente também para fazer uma homenagem às mulheres pioneiras do cinema, que no começo desse ano a gente fez uma mostra dedicada aos filmes dirigidos por Ida Lupino. E agora a Adélia entra nesses dois caminhos, que é a homenagem e a mulher pioneira no cinema. A Adélia Sampaio, que completou 80 anos, é a primeira mulher negra a dirigir um filme de longa-metragem no Brasil, que é O Amor Maldito, de 1984, que vai ser exibido hoje numa cópia em 35 milímetros. E a gente também vai exibir Adulto Não Brinca, que é um curta de 1980, que é acerca da meninada malhando Judas na periferia do Rio de Janeiro. Bom, a mostra segue de hoje até o dia 30 de setembro, e a Adélia está aqui há 5 décadas fazendo cinema brasileiro. Ela é pioneira não só na direção de filmes de longa-metragem, enquanto mulher negra, mas também é o primeiro filme latino-americano lesbo-afetivo. Confere? Então, a Adélia ela é pioneira em muitos sentidos, em muitas vertentes. Então, daqui até dia 30 de setembro, vocês podem conferir sempre em 2 exibições. E convido a todas as pessoas a ficarem até o final da sessão, que a gente vai ter um debate com a Adélia Sampaio, com a cineasta Renata Martins e com a pesquisadora Edileuza Penha. A gente tem a revista de programação, como vocês já sabem, que tem toda a programação do mês, e nesse mês a gente tem um texto da Edileuza falando sobre a carreira e a obra de Adélia Sampaio. Então, por favor, assistam a sessão e fiquem para o debate. Sem mais delongas, uma boa sessão e até daqui a pouco. Adélia, mais uma vez, obrigada. Obrigada mesmo. Eu vou apenas fazer uma rápida descrição das nossas intérpretes de Libras. Hoje a gente conta com a Jana, que é uma mulher negra cis, de cabelos cacheados escuros, com pontas cobreadas, olhos, nariz e boca grandes. Tem a altura de 1,70 m, estrutura corporal grande. Possui tatuagens, em sua maioria não aparentes. E com a Vanessa Santos, que é uma mulher cis preta, de cabelos crespos e curtos, olhos castanhos, lábios grossos e usa óculos. Eu sou Márcia Vaz, eu sou uma mulher negra de 1,70 m, cabelos compridos trançados, uso um casaco longo cinza, uma blusa preta e vermelha, uma calça preta e um tênis cor-de-rosa. Bem-vindos ao debate com Adélia Sampaio. Renata Martins, cineasta, por favor, venham ao palco. E Edileuza Penha, pesquisadora, professora e cineasta. E aí, Edileuza? Gente, a Edileuza é uma figura fantástica. Ai, ai. Boa noite. E muito obrigada por vocês aparecerem e ouvir
o filme, que é um filme antigo, e ultimamente eu evito de assistir porque me deixa triste, porque muita gente se foi para o andar de cima. É um filme feito no sistema de cooperação de amigos, então eu não perdi só um ator, eu perdi um amigo também, né? Mas, de qualquer maneira, eles foram e deixou aqui a imagem de todos. O cinema vale para isso, né? Para fazer a ficção e mostrar o registro dessas pessoas que são grandes atores, entendeu? Que não estão mais entre nós, mas que servem como exemplo de atuação como seres, né, humanos. Então, eu estou aqui. É um filme que foi feito num processo bem cooperativado. O meu cinema todo ele foi feito com muita dificuldade, mas eu consigo prosseguir. Até hoje ainda estou filmando. Eu estou com 80 anos, então daqui a pouco eu não vou fazer nada mais, mas por enquanto puder, eu estou fazendo. Eu fiz recentemente um documentário com Stella Miranda, que é uma atriz maravilhosa, cômica e também dramática, e fiz um também com Marília Carneiro, que é uma grande figurinista. Aliás, a minha filha é figurinista, porque a Marília existiu na vida e ajudou a Gogóia a surgir com uma proposta do figurino, né? Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou ao dispor. Ok. Aqui, ó. Tem que ter... Ah, tá. Ali, ó. A inscrição é depois, Adélia, calma. Hã? Não, a inscrição é depois, calma. Nós vamos falar também. Eu disse, você vai falar, é? Porque a minha vez eu queria falar, por isso que eu... Não, mas... Você é doida nisso, né? Entendeu? Não, a gente veio aqui para isso, não, para mas falar... você com uma mulher brilhante, debaixo da luz, Ave Maria, pode falar. Espera um cadinho, tá? Pronto. Fala, Gileuza, amada. Pronto, falei. Não é isso. Bom, eu sou uma mulher negra. Uso dreads, um óculos preto e uma túnica brilhosa, assim, que eu trouxe especialmente para essa noite de muito brilho, que é essa mulher, Adélia Sampaio. Estou muito feliz de estar aqui. Falar de Adélia é maravilhoso, assim, essa mulher que inaugurou muitas coisas. Penso que é o primeiro filme realizado com financiamento coletivo, é o Amor Maldito. Mas a Adélia não é só a primeira cineasta a realizar primeira cineasta negra a realizar um longa-metragem. A Adélia é a primeira cineasta negra brasileira, e isso é muita coisa. Num país em que mulheres negras são o tempo todo apagadas. E, durante muitos anos, a Adélia foi apagada pelo Cinema Novo, do qual ela trabalhou com quase todos os caras do Cinema Novo. A Adélia foi apagada do cinema feminino, das pioneiras do cinema de mulheres, porque os livros de história do cinema também não a citam. E a Adélia também foi apagada do cinema negro. E isso é muito cruel. Então, estar aqui e dividindo esse palco com a Adélia Sampaio, que é essa mulher que abriu caminhos para que eu e Renata, que estamos aqui, e tantas outras que estão aí na plateia, pudéssemos existir, né? Falar do legado de Adélia Sampaio. Mas acho que a noite é dela, então
A gente fica por aqui, por esse bate-papo. Mas com esse brilho todo, eu não, a noite é sua. Ó, Eu vou aproveitar aqui a rabeira da Edileuza. Antes, boa noite a todas, a todos e a todes. Meu nome é Renata Martins, eu sou uma mulher negra da pele escura, uso estou usando batom vermelho, tenho 1,76 m, uma roupa branca, toda branca, e um aplique no cabelo castanho. Bom, eu estou aqui também hoje, fiquei muito emocionada com o convite da curadoria, da Márcia. Cruzei com a Adélia um tempo atrás. Eu faço parte da primeira turma de políticas afirmativas, que acessou a universidade através das políticas afirmativas, isso em 2005. Então, há 20 anos, eu tenho pensado e trabalhado no cinema. E eu me recordo que, quando eu entrei na universidade, uma das minhas primeiras perguntas eram quem foram as mulheres negras que contribuíram para a cinematografia nacional, né? Então, essa pergunta ecoou nos corredores da universidade durante um bom tempo, e, depois de algum tempo, o meu professor veio com o nome da Lilian Santiago, que é uma querida, uma documentarista muito parceira, que foi a primeira mulher também que me deu um emprego no cinema. Acho que isso é importante, ter uma mulher negra dona de produtora que empregou outras mulheres negras. Eu acho que isso é fundamental. Mas eu perguntei, e as mulheres que fizeram ficção? O silêncio continuou. Cadê a mulherada da ficção, né? E aí o tempo se passou, a vida seguiu. Em 2014 ou 2015, eu fui convidada para a curadoria de um festival onde as pessoas que me convidaram falaram: a gente tem alguns nomes, o que você acha desses nomes? E aí veio o nome da Adélia. Eu falei assim, mas quem é a Adélia? Ela falou, você não conhece? Eu falei, não. Eu falei, mas eu perguntei isso em 2005 e vocês estão me respondendo agora em 2014 e 2015. E aí, quando eu descobri quem era a Adélia, eu falei, não é possível. Então, eu fui enganada de novo, até que comecei a pesquisar, a buscar, saber quem era a Adélia. Sei lá como, eu cheguei no e-mail da Adélia e mandei uma mensagem: oi, Adélia, eu sou a Renata, faço cinema, cheguei ao teu nome. Ela é mesmo debochada desse jeito. Eu falei, eu queria fazer uma entrevista contigo, junto com a Juliana Gonçalves, que é uma jornalista. Né? A Adélia falou, eu faço, me manda as perguntas aí que eu faço, que eu respondo. E aí a gente fez uma entrevista que se chama O Racismo Apaga, e a gente reescreve. Porque parte desse lugar, onde a Edileuza trouxe, desse processo de apagamento sistêmico da contribuição das mulheres negras para o audiovisual nacional. Então, assim, daquele dia em diante, de 2015 em diante, a Adélia mandou um monte de fotos lindas do set, essa mulher com um blackão gigante, dirigindo uma galera. Assim, foi fundamental e inspirador. Assim. Aí eu fiquei me perguntando como a gente, quanto público e quanto realizadores, a gente passou parte da nossa história sem perguntar sobre nós. Então, a gente foi consumindo cinema audiovisual sem perguntar quais eram as mulheres que aqueceram o cinema brasileiro. Né? Quem foram as mulheres que construíram e repensaram essa imagem, repensaram narrativas do ponto de vista dela. A Adélia traz, em sua cinematografia, um olhar crítico e político para a sociedade. Eu acho que isso também é fundamental e muito inspirador. Então, hoje é uma noite de celebração, é uma noite para a gente ovacionar e celebrar a Adélia, e entender que esse legado, eu faço parte desse legado, sou uma semente. A Adélia fala, ao final do livro, que ela deu uma entrevista para a gente, ela fala assim, não esqueçam de mim, não me abandonem. Não tem como. Na verdade, a gente está aí, a gente é continuidade, eu sou só uma dessa semente que foi plantada por você lá atrás. Então, acho que, em meu nome em específico, mas o nome do projeto que eu represento, Empoderadas, em nome das mulheres negras que eu conheço, eu agradeço demais. Que bom que você resistiu, e que bom que você fez filmes, e que bom que você está continuando. Ai, obrigada, viu? estou com uns 80, mas... Só 80? Imagina, você é uma menina. Tem coisa para fazer ainda, você tem projetos. Vai lá na roupa, né? Uhum, podia ser... Blazer preto, calça preta e O microfone. cabelo o cabelo cacheadinho. Encaixadinho. Cacheadinho, porque é a bebê que fez. Porque, entendeu? Eu não estou nem aí. Ela fica policiando e tal. Entende? Mas é isso, Adélia. Agora a gente abre, a gente só queria Então, fazer essa abrir, introdução. né? Vamos abrir para o público. Vamos abrir, né? Vamos abrir. Vamos arreganhar? Vamos. Então, vamos. Com tudo. Então, aqui, quem pediu primeiro para falar foi você, né?
Quem que está com coisa aí? Ah, ela ali. Para mim começar a falar fora... E o trem não está funcionando, não, né? Oxi. Mas, menina... Foi? Aê. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Meu nome é Marina, sou uma mulher trans e eu falo isso no sentido de pertencimento, né? Que a arte, a cultura no geral, nos dá esse espaço de pertencermos dentro dessas narrativas e eu acho que é bem potente, bem contundente a crítica do filme em si. E eu queria falar que foram os 2 primeiros filmes que eu vi da senhora, foi um prazer estar aqui vendo e... Primeiramente, eles me inspiram. Estou com um filme parado lá no corte e tal. E eu saio daqui inspirada para continuar a fazer a montagem deles aqui. Estava bem desanimada e isso é bem forte para mim. Eu estava aqui mexendo no celular porque eu estava separando as perguntas. Então, a primeira. Visto que o filme é de 1984, um ano antes da ditadura, né, do fim da ditadura, eu queria saber quais foram os desafios da produção e do financiamento. Queria saber como que surgiu a ideia para o argumento do filme e por que aquele momento específico para retratar aquela história. E como você se sente sabendo que o filme é super atual, assim, quando a gente fala sobre fundamentalismo religioso, esse crescimento de grupos políticos que são contra ideias progressistas, por exemplo. Olha, o filme nasce na minha cabeça. Eu entrei por um acaso para falar com um funcionário do Tribunal de Niterói, e aí resolvi olhar estava rolando lá um julgamento, eu me sentei no fundo para ver, porque era uma coisa, curiosidade mesmo. E eu fiquei muito assustada com a maneira violenta, porque tudo que está dito no filme, eu tenho os autos do processo. Tudo que está dito no filme, por advogado, foi realmente a Vera, foi dito, né? Então, eu fiquei muito assustada com aquela violência toda, e nessa época ele estava vivo ainda, que é o problema, que você fica velho, aí vai morrendo todo mundo. Então, é o Zé Lozeiro, que é meu amigo, meu irmão, e eu conversei com ele, eu posso conseguir o laudo todo e para você verificar realmente se eu estou fantasiando ou se é real. E ele, não, tudo bem, traga. Ele era o repórter de polícia na época, né? Então, essas coisas não espantavam a ele como se espantava para mim. Aí eu mostrei para eles, não, dá um belo filme. Agora, se você dizer o que está acontecendo, né? Porque as pessoas acham que não é nada disso, né? Em geral, a coisa é vista de um outro lado, entendeu? A pessoa não ataca uma pessoa porque ela é homossexual. Ataca sim, entendeu? Dependendo de grau, de onde ela está, quem é ela, né? Então, o resultado, eu comecei a pensar no filme como proposta e sentei com o Lozeiro e desenvolvemos o roteiro. Aí, claro, eu já tinha alguns curtas feitos. Eu tentei pegar um financiamento na Embrafilme, porque eu havia pego um financiamento para fazer um filme com Zé Medeiros, e a Embrafilme deu. Eu achei que era muito normal eu pedir um financiamento para fazer esse filme. Ave Maria, acabaram comigo. Não, ninguém vai financiar isso, não sei o que, isso é um órgão do Brasil. Eu fiquei tonta. Eu digo, não, mas então eu vou fazer de qualquer jeito. E isso, inclusive, saiu uma matéria pequena, na última hora, sobre isso. Porque, por incrível que pareça, esse jornalista, ele era da última hora. E ele acabou publicando lá que eu tinha ido tentar pegar um financiamento, enfim. Então, eu digo, não, eu vou tentar fazer de qualquer maneira. Então, é um filme feito com pessoas muito queridas minhas, e que eu lamento, porque eu fico assistindo e vejo que cada um já tombou, já foi embora para o andar de cima. Enfim, ao todo, 70% já foi.
é complicado você rever um enorme de pessoas, entende, que pegaram o seu bonde, né? Seguiram com você a estrada fora e depois não estão aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz por saber que essas pessoas existiram, né? E estou sempre conversando que o cinema é, na verdade, uma arte do coletivo. Essa coisa de você achar que não é uma coisa individual, não é. É o coletivo que dá um resultado. Te respondi? Perfeitamente, obrigado. Enquanto o povo se organiza aí para poder falar, Hã? enquanto o povo se organiza para poder falar, acho oportuno dizer que é a minha tese de doutorado que descobre a figura de Adélia Sampaio, né? Tese essa defendida em 2013. E é a partir daí que nasce a reportagem da Renata e da Ju, e é a partir daí que também nasce inúmeras homenagens, e acho que é muito legal estar aqui hoje, porque a homenagem se faz aos vivos, né? Então, essa mulher merece todas as reverências necessárias e precisas. E, falando de Adélia, eu queria falar de uma outra figura também, recentemente descoberta por Carine Fiuza, que é uma cineasta negra da Paraíba, que descobriu também a Antônia Agap. A Antônia Agap fez, em 1982, um filme, um documentário que se chama As Cegas, sobre 3 irmãs cegas na Paraíba. Um filme de 2004, que Pessoas é para que nasce, utiliza a imagem das cegas e não dá nenhum crédito a Antônia Agap. Então, essas e outras que vem sendo historicamente apagado. E aí eu queria também falar, nessa semana do julgamento, né, do genocida, do 4-1, a importância do 4-1 e a importância do 3-2 nesse julgamento, né? Então, assim, acho que é oportuno dizer que, fora todos os genocidas, fora os racistas, fora todos os LGBT-fóbicos e por aí vai, eu acho que realmente a história precisa julgar cada um deles, né? Então, acho que o filme, acho não, tenho certeza do quão é atual o trabalho de Adélia. Tá ligado? Pode falar. Licença. Adélia, tudo bem? Meu nome é Catarina, eu sou pesquisadora, eu pesquiso a sua obra, o seu cinema. Eu estou aqui atrás, lá no fundo. Oi. Estou bem escondida, desculpa. Eu tenho uma pergunta muito específica. Eu já assisti Amor Maldito algumas vezes durante a minha iniciação científica e eu finalmente vou poder perguntar sobre a cena do banho entre Sueli e Fernanda. Eu queria saber como foi a criação dessa cena, a influência, a concepção, o momento que você decidiu colocar ela no filme e o porquê. Porque quando eu
eu assisti primeiro, eu achei que pudesse ser uma influência do cinema daquele momento, da pornô chanchada, mas agora, reassistindo várias vezes, não me parece. Então, se você pudesse falar um pouco mais sobre essa cena específica, é isso. Obrigada. Meu amor, se eu pedir para você vir falar aqui mais perto, sabe? Porque Ah, uma velha de 80 anos é meio surda, sabe como? Tem jeito, os 80 anos chegou, baixou e está aqui. Eu estou carregando ele agora, né? Fazer o quê? Você é um bebê, então, para você, tudo bem. Perdão, Adélia. Vamos lá, meu amor. Vamos. Vou começar de novo. Meu nome é Catarina, eu sou pesquisadora. Eu pesquiso a sua obra há alguns anos e eu comentei que eu assisti Amor Maldito algumas vezes. E eu queria perguntar sobre a cena específica do banho, aquela cena em que a Sueli e a Fernanda vão morar juntas e tem a cena do banho. E eu queria que você comentasse como foi a concepção dessa cena dentro do filme, o porquê você colocou ela dessa maneira. Porque, quando eu assisti da primeira vez, eu achei que pudesse ser uma influência daquele cinema ali do momento dos anos 80, de uma pornô chanchada, mas, quando eu comecei a reassistir ele várias vezes, para mim, não me parece. Então, eu queria que você falasse um pouco mais dessa cena, especificamente. O filme é o seguinte, entendeu? Quando a gente deu entrada na Embrafilme, eles não quiseram nem abrir. Responderam malcriadamente, mas eu não ligo, eu já estava acostumada com isso, entendeu? Uma preta, filha de empregada doméstica, não pode querer fazer cinema, né? É uma coisa meio distante do universo, né? Mas eu sou chata, eu insisto, eu vou. Então, o resultado o filme, tudo que está no filme, aconteceu mesmo. Isso aí tem O dia que você for ao Rio, eu lhe mostro os autos que eu tenho isso guardado, que são as palavras dos advogados de defesa e acusação, que era uma coisa abrupta, entendeu? Eles estavam querendo massacrar a Fernanda de qualquer maneira. Com certeza, o juiz era um cara lúcido, porque senão não tinha danado. E também eu conversei com as pessoas que estavam fazendo jurados, e 4 delas eu chamei para fazer o filme como jurada, porque estavam muito ligadas à história, né, que estavam contando. Então, isso aí igual o caso do quê? O que é que você perguntou mesmo? O caso do quê? Eu estou falando para vocês que eu estou caduca. O que foi isso? Eu perguntei da cena do banho, que me parece A uma cena do banheiro? Do banho das duas? Isso. Se você pudesse... Na natureza e tal. Exato. Eu vou falar para você, aquilo ali é uma homenagem a Brigitte Bardot. Se você já viu esse filme da Bardot, você vai localizar que ela está numa banheira e não sei o quê, está no meio do mato e tudo. É realmente uma homenagem a Brigitte Bardot, que eu acho que foi uma pessoa muito magoada. Eu a conheci, entende, aqui no Brasil, entende, na região dos Lagos, e a gente foi algumas pessoas lá, era uma pessoa assim brilhante, e ela contando de como as coisas se processavam para ela, né? Embora ela tivesse um sucesso estrondoso, porque ela ficava pelada, 2 para 5, sei lá, e pronto. Mas ela sofreu muito com isso. Então, na verdade, ela já se foi por andar de cima, né? Mas quando o filme ficou pronto, um amigo meu ia tentar localizá-la para mostrar o trechozinho do filme, né? E a Monique Lafon, que é a atriz do filme, que era muito apaixonada pela atriz lá de fora, né? Mas ela não conseguiu, porque estava escrito nas estrelas que ela não ia ver isso, entendeu? Então, tem coisas nos meus filmes, via de regra, que são pequenas pinceladas de homenagem, entende? Que me deixam muito feliz quando eu consigo fazer e quando as pessoas conseguem entender, né? Porque também, se faz e não entende, dá no mesmo, né? Você faz cinema? Eu só pesquiso, eu não faço. Hã? Eu só pesquiso, eu não faço cinema, não. Está fazendo o quê? Só pesquiso.
Ah, você pesquisa. Muito bom, muito bom. Obrigada, Adélia. Eu acho fantástico isso. Você não quer perguntar mais nada, não? Para a sua pesquisa? Eu tenho umas 30 perguntas, mas acho que depois a gente conversa. É, né? Tá bom. Vou vir para pertinho também. Ah, é porque você sabe, a pessoa está idosa. É uma loucura. Dizer Bonito esse cabelo, hein? noite. Estou boa com esse Sim. cabelo, gente. Gostou? Olha, que luxo. Assim, para você. Eu não tenho condições de botar isso, entendeu? Mas Eu duvido. É? Aham. Beleza. Seu 80 ainda está dando Me um apaixonei pelo cabelo dela, tá vendo? Olha lá. Adélia, Fala, meu bem, fala. sempre uma delícia te encontrar. E sua existência segue emocionando e inspirando, de fato, o nosso fazer. E aí, olhando para essa mesa hoje, fiquei realmente muito emocionada, porque é uma mesa composta por mulheres, por 3 cineastas, que, para além de dirigir seus filmes, e dirigir não é pouco, são 3 mulheres realizadoras, porque, ao longo de suas trajetórias, precisaram desenvolver, entanto, sua verve de produtoras. Né? Quando não produtoras das suas próprias obras, produtoras das obras de parceiros, de amigos. E aí eu queria muito te ouvir sobre como sua experiência na produção permitiu para que você possa ter uma vida como diretora tão longeva, né, a ponto de estar produzindo e dirigindo até hoje no país que a gente vive. O que ocorre é o seguinte, eu sempre falo isso, o cinema é a arte do coletivo. Então, resultado, eu como tenho ligado a mim o coletivo, eu acabo conseguindo formatar coisas, né? Por exemplo, a pessoa que, de repente, tem um equipamento de som e é operadora de som, e me liga e diz assim, se você tiver algum filme, e se eu não tiver trabalhando, eu posso fazer para você pela metade do preço. Já é muito bom, entendeu? E aí eu vou juntando essas coisas e vou acabando fazendo, né? Então, isso aí, o cinema é isso, não tem outra coisa. É a arte do coletivo. E se alguém pensar que não é uma arte do individual, é mentira. É do coletivo mesmo. Eu digo isso por mim mesmo, que vim caminhando, quer dizer, os meus primeiros curta-metragem eu fiz, entende, pegando ponta de filmes. Eu ganhava as pontas de filme, enrolava no coisa, numa lata, punha dentro da geladeira. Eu tinha uma geladeira azul que meus filhos diziam assim, não abra, se abrir, mamãe briga. E aí eles criaram uma mística que eu acabei não fazendo, eu ia fazer um doc sobre isso. A geladeira azul, o que é isso? Entendeu? Aí quando abre, cai um monte de lata de película, né? Mas, na verdade, isso aí é uma coisa importantíssima. Se a gente tiver consciência disso na relação do cinema, você faz qualquer filme, com certeza. Com dinheiro ou sem dinheiro. Com dinheiro, você cria, entende? Faz mais coisa. Mas com dinheiro pouco, você faz uma trajetória menor, mais simples, mas é um filme de qualquer maneira. Eu respondi para você, Fia? A sua dedicação na produção de filmes de outras pessoas, né? Tipo, você produziu para outras pessoas no cinema brasileiro? Como diretora de produção, eu fiz 52 longa-metragens. A única pessoa que eu acabei não fazendo, mas cheguei até a metade das reuniões, foi Glauber, porque era doido demais. Não, era doido demais, não dá. Eu sou doido, ele era doido, não dava. Mas
éramos amigos. E ele, inclusive no tempo Glauber, quando tinha ali em Botafogo, todas as coisas que tinham do Glauber eu conseguia lá, como doação. Então, resultado, agora, eu tinha, às vezes, pessoas esperando para eu terminar uma produção para fazer outra produção. Então, era um rotativo muito grande. E era cansativo também. Ao mesmo tempo, era rentável, entende? E era muito bom, porque no final eu acompanhava como é que está o negócio, já rodou, já produziu. Eu não tinha essa coisa, era como se eu estivesse cuidando também do filme meu. Então, eu fiz grandes filmes e me orgulho muito de todos eles. Mesmo o Porno Chanchada que eu fiz. Entende? Tinha o Porno Chanchada, eu fiz. O último filme do Lulu de Barro. Ninguém sabe quem é aí, né? Você sabe, pois é. Eu fiz o último filme da vida dele, ele fazendo assim com os pezinhos, entende? Com quase 90 anos, eu fiz o último trabalho dele. Eu fiz o primeiro longa-metragem do Zé Medeiros, que era um belíssimo fotógrafo, mas queria dirigir. E aí fizemos Parceiros da Aventura. Até por isso o título é esse, entendeu? É uma parceria, entende? Então, teve pessoas que eu fiz mesmo por acreditar, entende? Que seria possível e viável, né? Então, isso eu te respondi. Foi? Alguém quer mais alguma coisa? Não. Ah, você quer? Então tá bom. Deixa eu só aproveitar enquanto o microfone não chega nela. O que aconteceu? Porque a gente, nessas idas e vindas, né, de apagamentos e reescritas, com o apoio da SPCine, a gente organizou um livro chamado Empoderadas Narrativas Incontidas do Audiovisual Brasileiro, que é também a resposta dessa busca por essas mulheres que têm feito cinema, não só na direção, mas também em todas as áreas. Então, a gente tem aqui um texto da Adélia, que foi concebido, foi transcrito de uma masterclass que ela deu para a gente em 2017, e tem um texto da Edileuza também, sobre a Adélia, né? Eu trouxe um exemplar para sortear ao final desse encontro, não sei como ainda, mas acho que a Márcia do IMS pode me ajudar a pensar nisso. E uma coisa que a Edileuza trouxe assim, é muito doido, né? Porque tem uns lugares que as coisas elas acontecem porque, na verdade, não é que não existia um apagamento, né? E eu não cheguei, né, na Adélia através da tese, infelizmente, da Edileuza, eu cheguei através de outras figuras, mas a importância de várias pessoas falar sobre isso é que a gente democratiza esse nome e faz com que ele chegue a mais pessoas, né? A entrevista ela foi traduzida para o inglês e isso também levou o nome da Adélia para além das nossas fronteiras. Então, eu acho que a Edileuza é responsável por uma mostra muito bonita chamada Adélia Sampaio, que eu já tive o prazer de participar, e está na 7ª edição, né? Outras meninas do Sul fizeram homenagem à Adélia. Eu acho que, dentro desse pedido da Adélia, não me esqueça, né? Nunca me esqueçam, não me abandonem. Eu acho que, quanto mais pessoas... Então, ela vir para o IMS agora, né, com essa retrospectiva, espero que esteja em outros tantos espaços, não só espaços que são legados à negritude, mas espaços do cinema, de pensar o cinema mesmo, porque é uma contribuição cinematográfica mesmo. Para além, né, a gente tenta fazer os recortes, mas existe uma contribuição para a memória do cinema nacional. Então, acho que isso é importante a gente levar com a gente, né? Levar a partir do IMS, através da tese da Edileuza, através do livro como uma memória, através das entrevistas e de tudo que tem acontecido, assim, porque o nosso papel é semear isso tudo. Desculpa interromper sua pergunta, mas era só para... Márcia, está contigo o pensamento daqui. O que houve? Não chegou o microfone, eu acho, primeiro. Opa, Adélia, boa noite. Meu nome é Alessandro, eu sou graduando de Cinema e Audiovisual na Universidade de Sergipe, junto com meus companheiros aqui. Eu quero dizer que é uma honra, né, calhar de estar aqui em São Paulo no momento que você está recebendo essa homenagem, né? Levante seu braço assim. Aqui, ó, estou aqui, ó. Ah, tá bom. Tá me vendo? Tem um olho, além do que 80, tem um olho só. Fala, meu. Enfim, eu quero dizer que é uma honra estar aqui, né, te prestigiando também, né, enquanto você está recebendo essa homenagem, eu acho que meus amigos aqui, que fazem a universidade comigo, eles também estão sentindo a mesma alegria que eu estou sentindo.
esse semestre na universidade, eu fiz um artigo do cinema brasileiro e tal. Aí eu fui investigar se o cinema, esse filme específico, O Amor Maldito, ele era cinema negro, né? Tipo, seguindo as definições atuais, tipo, do Dagmar Feijoada, da Kenia Freitas, né? Se tinha alguma referência, se tinha alguma coisa a ver com o cinema negro, né? A pergunta que eu quero fazer, é que eu não podia deixar, né, de fazer para você, se você considera esse filme como cinema negro e qual que foi como que foi a recepção na época, né, da comunidade negra em relação a esse filme. Já que... Eu vou responder. Não, eu vou responder. Só para ela saber. Tá bom, claro, desculpa. Olha, Isso foi a pergunta. vou te explicar o seguinte. Amor Maldito é uma coisa, é um filme, um cinema meu, que quando pronto, ninguém queria, dei a Embrafilme, e aí eu fui tentar exibi-lo em São Paulo. Tinha um cidadão lá chamado Magalhães, que eu conhecia, que eu trabalhei também em distribuidora. E aí eu falei com o Magalhães e ele disse assim, olha, eu posso passar o seu filme, sim, em 2 cinemas, mas eu vou ter que travesti-lo de pornô. Eu digo, bom, mas eu preciso passar o filme, porque as pessoas apostaram no filme. Então, não posso também deixar isso à deriva. Aí ele disse, então tá, então a gente faz assim, eu lanço em um cinema primeiro, e vamos ver o resultado. E ele lançou, eu fui a São Paulo, no dia da pré-estreia lá, eu fui assistir tudo, e voltei para casa. No dia seguinte, o Leon Kakoff, que era um jornalista de peso, né, fez uma crítica, dizendo um absurdo de um filme daquele onde aborda coisas sérias e tem de ser achado como um filme pornô. Aí isso deu um rebu danado, porque ele era realmente um crítico de peso. Isso mudou a história do Amor Maldito e virou um filme que estava em 5 cinemas e assim juntava gente, porque era uma coisa, uma abordagem também que poucas pessoas fizeram, que é a questão da homossexualidade. Então, isso era uma coisa complicada na época. Mas eu acho que estava escrito nas estrelas, sabe como é que é? Eu vejo assim. O filme entrou como pornô e depois saiu para 5 cinemas e ficou em cartaz 4 meses. Então, ele é considerado um filme de sucesso de lançamento. Não me colocou rica, também não me colocou pobre, mas eu aprendi que tem certas coisas que é melhor a gente buscar o menor para conseguir o maior. E foi assim com Amor Maldito. Como é que é seu nome? Alessandro. O meu nome é Adélia Sampaio. Diva. Viva, viva, viva. Hã? É sempre. A água também não. É sempre... Posso falar, Adélia? Oi. Posso falar? Então, vou falar. Quem que vai falar? Eu, Edileuza. A Edileuza, ô meu amor, uma mulher dourada, uma coisa impressionante. Tá vendo? Fala, Edileuza, Bem fala, meu bonita bem. para te ver. Então, Alexandre, sabia que o Grupo Gema, que é um grupo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mostrou em 2014, e aí a Ancine tomou para si em 2016, uma pesquisa que mostrava que até aquele momento o Estado brasileiro nunca tinha financiado nenhum filme de uma mulher negra. Tinha quase 80% de filmes
financiados de homens brancos, 17, alguma coisa de mulheres brancas, menos de 3% de homens negros e nenhum filme de nenhuma mulher negra. Desculpa, viu, Edileuza? Eu sei que você quer ir embora. A gente já vai. É só terminar isso aqui rapidinho. Não, e só em 2019/20, que Viviane Ferreira, que está aqui conosco, é a primeira mulher negra a ter um filme financiado pelo Estado brasileiro. Estou trazendo isso para a fala porque é cruel a forma como o Estado, as universidades, o cinema, que é um espaço branco, arruma todas as possibilidades de nos matar, né? Essa é uma delas. Essa pergunta, assim, é claro, é uma mulher negra fazendo um filme. Se a temática é negra ou não, é uma mulher negra fazendo um filme. E sabe o que é fazer um filme como Amor Maldito, na década de 80, sem nenhum financiamento, como milhões de pornô-chanchada ridículas, machistas, homofóbicas, racistas, estava sendo reproduzida e todo mundo batendo palma. Então, assim, a gente precisa também estar mais atento com aquilo que a gente está ouvindo e com aquilo que a gente está reproduzindo. Está aqui falando de cinema negro no feminino, sim, e dizer que Adélia é a primeira cineasta negra do Brasil, sim, isso é muito importante, sabe? Se ela fez filmes com negros ou com não negros, se a gente pegar a filmografia dessa mulher, a gente vai ver que, desde o seu primeiro filme, ela estava trabalhando com temas sociais, com temas que até hoje são muito caros a nós, principalmente a nós, negros e negras. Bravo, é isso aí, Edileuza. Abalou Paris, hein? Abalou Paris. E aí eu queria aproveitar que o João está aqui e convidar o Instituto Moreira Salles a fazer a restauração dos filmes de Adélia, digitalização, porque eu acho que o povo brasileiro merece isso. Acho que o Instituto Moreira Salles poderia dar esse presente a essa mulher. Esse presente. Eu sou muito precisada. Sou muito precisada. Eu sei, eu estou falando. Ela disse que está muito precisada aqui, viu, dessa restauração. Estou muito precisada. Pode falar isso, hein? Você está rindo, né? Mas... O João está ali, ó. Ele que é o cara da grana. É você aí? Ah, meu filho. Vamos ter uma conversa, viste? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Boa noite, Adélia. Você falou que não teve todo esse apagamento. Eu fiz cinema há mais de 20 anos atrás, eu estudei cinema, por isso que eu conheço alguns nomes, eu continuei pesquisando, eu continuo vendo, tentando assistir, mas eu sempre prefiro ver na tela, né? Por isso que eu venho. E é isso, não tinham... Na verdade, quando eu estudei cinema, tinham pouquíssimas mulheres, né, que se falava no curso. Tem isso. Você já apaga o nome de alguns cineastas, você apaga as mulheres, você não cita. E, alguns anos atrás, eu vi alguns dados que continuam meio chocantes, o número de diretoras negras. Né? Então, eu queria aproveitar que vocês também estão aqui, vocês falaram um pouquinho. Ainda estamos aqui. Vocês ainda estão aqui. Vocês falassem como é que está hoje em dia a representatividade de diretoras negras, porque mulheres já é um número baixo, mulheres negras continua sendo um número muito baixo, porque assim, a gente sabe que a exigência para editais, para isso, para as mulheres é sempre mais alta, né? Para os homens sempre dão mais uma chance, então as mulheres sempre, né, vão ficando, vai sobrando documentário, né? Porque não, mulher não vai fazer ficção, porque não vai vender. Eu queria que vocês falassem como é que está hoje em dia essa representatividade de diretoras negras no cinema. E, Adélia, como é que está para fazer cinema hoje em dia? Está mais fácil, está mais difícil?
ou continua uma luta imensa? E parabéns e muito, muito prazer ter a sua presença aqui. Eu só vim porque você vinha. O prazer é meu, depois. viu, filha? E obrigada. Obrigada a você. Você me perguntou alguma coisa? Não, né? Sim, perguntei. Não, Como porque é que tá? assim, eu tô meio caduca, eu estou falando para vocês, ninguém chega aos 80 anos, entende, de graça. Alguma coisa dá... Fazendo filme. Pode perguntar. Pode. Vou repetir para você, depois elas falam. Como é que tá para você hoje em dia para fazer cinema? Tá mais fácil, tá mais difícil? Continua Não. sendo uma dureza? Hoje está mais fácil, absurdamente falando. Porque é o seguinte, é o tal do digital. Então, eu já fiz os 3 curtas usando 2 dias, 3 dias, para finalizar tudo. Não é só rodar, não. É rodar, editar, entendeu? Então, isso, eu acho que ajuda. Ajuda porque a gente acaba, entende, tocando barco, né? Então, eu estou procurando pessoas, né? Então, eu fiz um doc, uma homenagem a Maria Lúcia Dal. A Maria Lúcia era além de ser uma intelectual, era uma grande atriz, né? Era musa do cinema novo, etc. Ela tinha várias especificações. E eu sempre encontrava com ela, ela dizia, está faltando meu curta. Não, Mary, eu vou fazer. Resultado, quando eu pensei em fazer, ela morreu. Aí eu digo, não, então eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu chamei a Marília Carneiro, que é figurinista, famosela, zerba, entendeu? E disse para ela, eu gostaria de fazer, através de você, uma homenagem para Mary Dal, pegando trechos de Mary, que ela fez alguns filmes. Ela tem uma filmografia bem forte, né? Aí, depois, isso tudo eu não lancei, está tudo guardado no baú. Eu estou agora resolvendo no baú. Aí eu fiz agora um outro sobre meninos de rua, que está muito legal, mas eu ainda estou esperando um flautista maluco que ia fazer a trilha, não apareceu até hoje. E também tem isso. Tem uns malucos, eu aguento, né? Então, isso para mim está sendo mais fácil. Agora, para fazer o longa, já é complicado, porque as pessoas que têm equipamentos, né? Em geral, hoje em dia, a maioria dos fotógrafos tem o seu equipamento, a sua câmera, blá. E é um negócio doido, porque é o tal do HD, entende? Eu não aguento, é uma loucura. HD eu me enlouquece. Mas eu vou fazer, e estou me organizando para fazer a Barca das Visitantes. Provavelmente eu posso ser presa, qualquer coisa assim, entendeu? Mas é uma coisa que eu vivi de 68 a 69, que foi a visita de preso político. No meu caso, era o pai dos meus filhos, que ficou 2 anos preso, jornalista e tal. E eu estou querendo contar essa história. Por quê? Porque naquela época não existia polícia feminina. Então, a gente era registrado pelos policiais, que, na sua maioria, eram grotescos. Então, eu quero mostrar esse lado ruim. Depois veio a polícia feminina, tem umas que melhorou, mas as outras continuam escrotas também, mas paciência. Mas é perfeito nessa vida. Então, isso também eu vou fazer, e aí é um longa-metragem, que se chama Barca das Visitantes, que era o número 19 de pessoas que iam em Ilha Grande, Ilha das Cobras e Ilha das Flores. Então, isso aí eu estou mexendo com a Marinha, a Aeronáutica e Exército. Entendeu? Eu só não sei o que pode acontecer comigo. Né? Mas, quando eu fiz aqui em Brasília, aqui não é Brasília, eu estou doido. Eu sei que aqui é São Paulo. Mas a Edileuza, inclusive, tem essa cópia, né? Que é sobre o
o AI-5. E eu consegui rodar dentro da Câmara, o tumulto, sei, 15 dias em Brasília, e consegui fazer um filme. Não é um longa, mas é mais perto do longa do que do curta, entendeu? Mas, em geral, universidades que pedem 2, 3 cursos meu, eu ofereço esse, ninguém quer, não sei por quê. Não sei por quê. Porque é longa, Viu? é 57. Hã? Porque tem 57, é longa. É, né? Pois é. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, bebe água. Vai passar aqui, gente, prestigia a mostra. Vai passar aqui, não, você que fala. Vai passar aqui, Adélia. Quando? Ser exibido. Quando? Aqui? Vai. Na mostra, na sua retrospectiva. Eu não estou sabendo disso, não. Poxa, então eu estou doida. Meu amor, Não. você esqueceu. Lembra que a gente selecionou todos que viriam para cá? Pois é, mas o AI-5 está aí também? Ah, claro. Ah, tá. Isso é importante. Importante demais. Porque foi uma coisa que aconteceu nesse país, gente. A gente é meio retardado. A gente demora para cair a ficha. A gente está vivendo um momento complicado aí de uma vuvuca, mas ninguém toma conhecimento. Então, eu acho que cair como cinema, eu tenho que o dever e a obrigação de filmar isso, entende? Para mostrar, entende? Essa coisa do Bolsonaro na cadeia, não é só ele, entendeu? Mas pode ser que eu morra. Mas eu também não tenho medo de morrer, não, entendeu? Os meninos estão tudo criados, crescidos. Não, não antes de fazer a barca. Isso. Não, né? Pois é, tá vendo? Edileuza já está pronunciando que eu vou capotar. Não! Não mesmo. Não mesmo. Eu disse que você não pode ir antes de fazer a barca. E nem depois, porque ela tem que Nem acompanhar depois. a reverberação, né? Exatamente. Mulher, eu já te disse, você tem que viver pelo menos 100 anos. Se você for antes dos 100, vão te mandar de volta. Mas a barca, gente, é uma coisa bonita. Quem fala no microfone? Eu lembrei. Eu lembro, eu esqueço, lembro, é uma coisa horrível. Porque a barca é a visita dos presos políticos, que é uma coisa bonita, porque eles primeiro foram para a Ilha Grande, aí quando a gente aprendeu como é que chegava na Ilha Grande, chegamos um dia e já não estava mais lá, não tinha ninguém lá. Cadê os presos? Ninguém sabe. Aí fomos saber que eles estavam na Ilha das Flores, que é marinha. Aí, resultado, teve um belo dia, a gente chegou na Ilha das Flores, não tinha ninguém. Cadê o povo? Cadê? A Ilha das Cobras, que era a marinha. A marinha, gente, é pesado o negócio lá. Eu vivi com eles todos, então estou sabendo, né? Mas eu vou fazer, sim. Muito breve. Muito breve. Né, Edileuza? Com toda certeza. E com financiamento. Sim. Com financiamento, porque senão não dá, né? A gente já pode encaminhar, né, para o final. A Adélia está cansada, mas eu vou tentar responder a pergunta dela. Eu acho que a gente tem uma produção de curtas, de mulheres negras produzindo curtas-metragens. Ninguém falou do curta, né? Vocês não tá? Pois é, né? Vamos pro longo. Quer falar do curta? Fala do curta. Quer falar dos curtas? Fala do curta. Fala. Não. Ah, mas agora... Não, acho que a gente tem uma produção, né, de mulheres negras produzindo curtas-metragens. Eu acho que a nossa dificuldade é esse salto do curta para o longa-metragem. Eu acho que a gente teve aí algumas iniciativas, inclusive Vivi é uma das contempladas do longa afirmativo, que por conta, enfim, do que todo o processo político que a gente viveu, esse edital deixou de existir. Isso atrasa em 10 anos, pelo menos, a produção cinematográfica feminina. Agora a gente tem o edital Ruth de Souza, que contemplou longas-metragens. A gente vai conseguir olhar para essa produção feminina com um pouco mais negra no longa-metragem daqui uns 3, 4 anos, porque os filmes estão em produção.
E eu acho que a dificuldade também é a constância, né? Não é você fazer um longa-metragem, é você saber, ter a possibilidade de pensar nos próximos projetos e financiamento para isso, porque assim tem um monte de gente. Eu acho que tem um histórico, né, do advento das políticas afirmativas, do acesso a superior, da possibilidade de pensar as próprias narrativas, mas isso tudo a gente está falando de 20 anos, né? É um tempo muito curto assim de pensar nessa produção constante mesmo de curtas-metragens. Mas temos aqui a nossa presidente da SPCine, que tem feito o trabalho, duas, né, a anterior e a atual, a Liara, que tem feito um trabalho exemplar assim de pensar essa produção audiovisual diversa, sobretudo para nós que estamos em São Paulo, acho que isso é fundamental. Eu não consigo separar a minha história da SPCine, já falei isso publicamente, tanto na gestão da Vivi ou da própria Laís Bodansky, do Renato, da Liara, enfim, todos os presidentes e presidentas que passaram, e como é importante ter esse incentivo para a gente desenvolver o nosso projeto, produzir os filmes e exibir esses filmes, né? Então, é um pouco rapidinho, mas só para entender que está acontecendo. Menos do que gostaríamos, sim, mas assim é muito diferente de 20 anos atrás, né? Uma lua no fundo do túnel. Oh, brilhando, lindona. É isso. Com certeza. Então, a gente vai passar para a última pergunta, que é sobre o curta, porque... Olá, boa noite, Adélia. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do bairro de Guadalupe, que é muito perto do bairro de Anchieta, que aparece um agradecimento aos moradores de Anchieta, no curta. E eu fiquei muito curiosa em saber como que você foi parar em Anchieta, a terra de minha avó. Porque é o seguinte, isso aí é um fato verídico. Microfone. Tem que ter microfone. Você está vendo como é que é? Isso aí foi baseado num fato verídico. Eu tinha uma empregada de muito tempo, afetuosa com meus filhos. Aí teve um dia que ela não foi trabalhar. Eu digo, bicho, você não pode fazer isso comigo, não. Como é que vai ser esse negócio? Não, mas o que acontece é o seguinte, eu cheguei em casa, meu filho tinha sumido. Eu digo, mas como que o menino sumiu? Enfim, ele é um desses dois que vão para a delegacia. E aí, claro, ela foi, e quando ela falou isso, não, tem que ir à delegacia, porque não pode menor na delegacia. Ela já chegou, entendeu? Eu trabalho com uma cineasta, já contou uma história doida, entendeu? E aí o delegado disse que as crianças não sofreram nenhum abuso, não teve nada. Não sei o quê. E ela foi para casa com o filho, depois apareceu lá em casa com o menino. Eu disse, mas o que houve? E aí ele me contou. Isso é exatamente o que ele me contou. Que ele juntou os amigos dele, entendeu? E resolveram vestir um Judas para malhar. Aí queriam malhar de uma maneira diferente. E aí, então aquela meninada toda que está ali, é uma meninada que vivia na minha casa, né? Que eu tinha um projetor 16mm, então sempre estava trazendo filme para mostrar para eles, né? Então, eu digo, olha, eu vou fazer um curta assim, assim. Não, vamos fazer. E aí eu fui para o local que é Anchieta e Caxias, que é ali, colado, né? Então, eu, inclusive, quebrei meu pé, né? Em Anchieta, era uma pobreza, mas quebrei meu pé lá, entendeu? Tem uma cena, uma foto minha, que o Steel fez, eu andando, segurando um porrete, com a perna engessada, entendeu? Aí eu fiz, e toda hora eles queriam passar o filme. Aí eu rodei, eu puxei um 16mm e ficava o projetor lá em casa armado. Aí cada um que chegava, que mostrava para o amigo, não sei o que, estou no filme, ia lá, ligava, e eles assistiam. Eu digo, o dia que quebrar, acabou. Nunca me quebraram. Cuidavam bem, agora de mostrar a sua face. Aí eu fui aumentando, menino, aí foi uma loucura. Então tem assim, tem os filhos do Zé Lozeiro, tem os filhos do Onei São Paulo, que era um cineasta maravilhoso, tem meu filho, minha filha não entrou, porque era uma coisa de menino, né? E aí tem o primeiro delegado que chega, é o Luiz Olimecha, que foi palhaço de circo e tal, já bateu a caçuleta. Entende? O outro delegado era um amigo meu, que faz o
O Amor Maldito, interroga a Monique e tal. Então, esse povo eu tinha assim como ligava e vinha. Então, o meu primeiro curso é a denúncia vazia, que é uma coisa que poucas pessoas também tomaram conhecimento. Agora, isso existiu e desgraçou muita vida de gente. E o filme é exatamente isso, que é um casal de velhos que mora em Tiradentes, na Praça da Bandeira, e aí recebem a denúncia vazia. E a denúncia vazia não tinha conversa, não tinha que defender, já sai, acabou. E eles aí vão para um advogado, que eu pedi um advogado mesmo, de verdade, para fazer o personagem para mim, e ele chega, o cara disse a denúncia vazia. Aí ele narra, o advogado, o que significa a denúncia vazia. E aí eles vão, que é um casal de velhinho, que era o Rodolfo Arena e a Catalina Bonacci. Aí eles vão para casa, os dois, mostram uma mesa chique, de um chá, e bebem veneno e deixam um bilhete para as autoridades. Eu e meu marido achamos que essa seria a melhor solução. E aí passaram-se assim uns 5 anos, aí o filme foi exibido no Festival de Brasília. E um dos filhos morava lá em Brasília. E aí me procuraram, né? Como é que eu soube disso? Eu digo, eu não soube, eu li no jornal. Saiu no jornal, um casal de velhos que se suicidou por causa da denúncia vazia. E ambos tinham, cada um carnê do INPS, né? Que era INPS da época. Eu digo, não, isso eu vou fazer agora. Aí eu chamei Rodolfo Arena, que era uma vestal do cinema, né? Muito querido meu amigo de fé, e a Catalina Bonacci, que aparece no Amor Maldito como uma das crentes. Aleluia! Então, essas coisas eu vou muito esgueirando nisso, né? Então, ninguém mais quer perguntar nada, não é isso? Não, já está na hora. É, né? Quem está falando que está na hora? Edileuza. A voz de Edileuza é a voz de Deus, hein? Bom. Então, vamos dar tchau, Adélia? Então, vamos dar tchau. Microfone, Adélia. Então, denúncia vazia também vai passar aqui no Moreira Salles. Vocês fiquem sabendo, denúncia vazia. Quando O microfone, Adélia. vale a pena mesmo. Isso, é muito bonito. Então, gente, muito obrigada ao Instituto Moreira Salles. A gente vai sair daqui com a maior esperança, né, Adélia? Que o Instituto vai restaurar os filmes, assim, né? A gente gosta de 35 também, mas é muito importante que essas cópias sejam digitalizadas e restauradas, enfim. Agradecer sempre a existência de Adélia e, cumprimentando a Renata, eu saúdo também toda a minha descendência. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.